Eu tenho que confessar um negócio pra vocês. Eu errei muito, mas muito feio, mas eu nunca tive tão feliz de errar algo assim na minha vida. Eu vou explicar pra vocês. Quando eu comecei lá a minha vida, né, como sommelier de cervejas, lá em 2011, tudo que a gente tinha de lúpulo no mercado era lúpulo importado, né, galera? E assim, tudo que a gente ia estudar a respeito de lúpulo falava que o Brasil não tinha nem perto das condições necessárias para se plantar lúpulo aqui no nosso país. Apesar do Brasil ter um território bem grande, a gente só tem tipo uma pequena pontinha do país que estaria dentro do que falam, né, do paralelo 35-55, tanto em norte quanto a sul, né, a gente estaria no paralelo aí 35-55 do sul, uma pequena pontinha do país, não dá pra nada, né, galera? Então, pra começar, a gente já estaria fora desses paralelos, né, que traçam, vamos falar assim, a região do planeta Terra, né, que tá numa área boa para cultivo do lúpulo. Inclusive, se você pegar o mapa mundi e pegar os paralelos, né, 35-55, tanto no norte quanto no sul, você vai ver só os países que são de fato conhecidos por serem grandes produtores de lúpulo, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos está quase inteiro desses dois paralelos, né? Alemanha, República Tcheca, Inglaterra, daí se você pegar no sul, Nova Zelândia, Austrália, todos esses países estão dentro dessa faixa que é considerada uma faixa ideal para plantio de lúpulo. A gente não tem aqueles dias ensolarados, né? Que, por exemplo, tem aí na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. Por exemplo, né? No verão, você pega, assim, aqueles dias que 4 horas da manhã já tá sol e, tipo, 10 horas da noite ainda tá sol. O lúpulo é uma planta, né, galera? Então ele precisa de bastante sol durante o dia. E daí a gente, como não tem esses dias de sol tão longo assim, ficava difícil acreditar que era possível plantar lúpulo aqui no Brasil. Mas aí depois de um tempo apareceu um cara aqui na minha região, inclusive, né, o Rodrigo Veraldi, que falou, cara, eu quero plantar lúpulo no Brasil, eu vou fazer acontecer. E depois de um tempo surgiu desse projeto dele o tal do lúpulo mantiqueira. Eu tive a oportunidade, né, de participar de um painel sensorial para analisar as características que esse lúpulo mantiqueira poderia trazer para a cerveja. Mas naquela época já tinha sido feito um estudo que mostrava que em termos de alfa-ácido, né, o que é necessário para trazer amargor para a cerveja, o lúpulo mantiqueira não tinha em grande quantidade. E daí nesse sentido o lúpulo mantiqueira era muito legal, o painel que eu participei foi muito bacana, trouxe notas e características, vamos falar assim, específicas de um lúpulo brasileiro, mas é aquele negócio, né, galera, não trazia o essencial para se ter, por exemplo, uma breja single hop de lúpulo mantiqueira, porque ao passo que ele não tinha um nível de alfa-ácido considerável, ele não poderia, por exemplo, produzir uma IPA, né? Você poderia utilizar o lúpulo mantiqueira como um agregador, trazer aroma e sabor através do uso do lúpulo mantiqueira, mas não efetivamente o amargor que a gente sente na cerveja. A gente iria ter que utilizar outros lúpulos importados para trazer essa característica para a cerveja. Tanto é que quando saiu o lúpulo mantiqueira, eles utilizaram numa base Märzen, né? E daí a galera desceu o pau, né? Do tipo assim, caramba, vocês fazem um auê do lúpulo brasileiro, mas na hora de fazer coloca numa cerveja, né? Num estilo que o lúpulo é totalmente coadjuvante. E de fato eu tinha que concordar com o que a galera tava falando. Mas de todo modo o lúpulo mantiqueira já veio dar, vamos falar assim, uma luz no fim do túnel, né, galera? Era o primeiro lúpulo com características brasileiras que tava realmente aparecendo em solo nacional. Mas aí o negócio começou a ficar mais cabuloso ainda, até chegar onde estamos hoje. Então lá em 2011 eu falava, cara, não vai rolar lúpulo no Brasil, não dá pra plantar lúpulo no Brasil, não vai rolar, esqueçam disso, aqui a gente vai continuar, vamos falar assim, consumindo lúpulo importado. Daí passou um tempo, eu falei, cara, capaz de rolar esse negócio de lúpulo aqui no Brasil. Talvez não como single hop numa cerveja, né, trazendo amargor, mas talvez como um complemento, né, trazendo aí aromas e sabores, o que também é bem interessante. E hoje eu venho aqui confessar pra vocês que eu queimei a língua mais uma vez e eu tô muito feliz porque sim, temos lúpulos no Brasil suficientes para se produzir uma IPA, galera. É exatamente isso que eu tô tomando agora, Terra Brasilis, da cervejaria Beta Hops Brewing e da cervejaria Manube, lá de Santos. Inclusive o Adriano da cervejaria Manube que me mandou. Muito obrigado, Adriano. Um grande abraço, obrigado pelo presente. E cara, essa cerveja tá simplesmente fantástica, galera. E ela foi feita 100% com ingredientes brasileiros. Cara, aliás, que projeto maravilhoso, né? Começa com o rótulo, né? O rótulo é lindo, super brasileiro aqui. Cara, eles até colocam, né? Brazilian Hazy IPA. E aqui, cara, eu diria que condiz com a realidade, né, galera? Porque só tem lúpulo nacional produzido aqui, né?
utilizado na produção dessa cerveja. É uma cerveja colaborativa entre a Beta Hops e a Manube, mas que conta com apoio aqui da Atlântica Hops e da Levtech, a Levtech trazendo a levedura que fermentou essa cerveja, e a Atlântica Hops, os lúpulos produzidos aqui em solo brasileiro. E galera, estamos falando de uma Hazy IPA. É lógico, não é uma breja que tem aquele amargor porrada e tudo mais, mas sim, é uma breja que tem aroma pra caramba de lúpulo, é uma breja que tem sabor pra caramba de lúpulo, e é uma breja que sim, tem amargor, galera. Caramba, chegamos lá. Então é por isso que eu falo pra vocês que eu nunca tive tão feliz com um erro, cara, porque eu realmente não acreditava, cara, e isso aqui me provou o contrário, e eu fico feliz por isso, porque a gente precisa desse tipo de trabalho. A gente ainda importa muito insumo gringo, e eu sei, isso aqui é só um começo. Como o próprio Duan Ceola fala, né, ele que pra mim é o papa do lúpulo aqui no Brasil, é a minha referência máxima. Se você não segue o Duan Ceola no Instagram, segue o trabalho dele, que ele posta muita coisa aqui sobre lúpulo nacional. Vou deixar o link aqui pra vocês do Instagram dele, vale muito a pena. Sou fã do Duan, grande abraço pra ele inclusive. E ele fala, né, cara, que assim, se tudo continuar nesse ritmo que a gente tá hoje, a gente vai ter aí lúpulo bacana, relevante na indústria brasileira pra daqui a 30 anos, tá, galera? Então assim, vai tempo pra caramba. Mas, cara, isso aqui é o começo, e na minha opinião, isso é o que importa. É o que importa pra me deixar feliz pra caramba no dia de hoje, de estar tomando uma Brazilian Hazy IPA aqui, uma cerveja que tem a turbidez esperada, formou um bonito colarinho no serviço. Agora desceu, obviamente, tô aqui falando pra caramba, né? Mas ainda tem um filetezinho de colarinho protegendo a cerveja. E os aromas, que cerveja deliciosa, muito aromática. Você sente muita característica de frutas aqui tropicais, né? Você sente manga, você sente pêssego, você sente até um toquezinho de laranja. E pra mim aqui é engraçado que me lembrou bastante laranja pera. Se você pegar, por exemplo, algumas laranjas como grapefruit, vão trazer um toque mais cítrico, né? E o cítrico tá presente aqui, mas nem tanto, tá, galera? Eu sinto mais aquela pegada de laranja mais aguada e doce, sabe? Que é o caso, por exemplo, da laranja pera. Então, por isso que na minha cabeça aqui, a característica de laranja pera tá bem viva. Tem um toquezinho de carpim cidreira, e, cara, eu adorei o aroma da cerveja, explosão de frutas que os brasileiros adoram. Então, assim, combina muito com o perfil do paladar do brasileiro. Eu tô adorando a cerveja. O amargor, ele é um pouquinho abaixo do médio, eu diria um médio menos, talvez. Mas um amargor super redondo, cerveja super prazerosa de se beber, 6.2 ABV, drinkability altíssimo, 52 eles colocam aqui de IBU. Eu, honestamente, não considero IBU uma informação tão relevante mais hoje em dia, mas, cara, é legal. Ele, né, o alfa-ácido faz parte do cálculo de IBU, então, obviamente que, cara, pra chegar em 52... Chegamos lá, galera. Temos lúpulos nacionais aqui produzidos com alto teor de alfa-ácido. Os lúpulos utilizados aqui, né, são o Comet, o Cascade e o Triple Pearl. O Triple Pearl eu não conheço muito bem, mas o Comet e o Cascade são aí, vamos falar assim, variedades de lúpulo de fora do Brasil. Então calma, né, galera? Não são lúpulos com variedades nacionais, tipicamente brasileiras. Mas são lúpulos que se adaptaram ao clima do Brasil, né, ao tempo aqui no Brasil, à temperatura e tudo mais, e ao solo do Brasil, e, cara, se deram bem e realmente estão trazendo uma característica bem potente aí de óleos essenciais e de alfa-ácidos para trazer aí os 52 IBUs da cerveja. A cerveja também apresenta um leve toque fenólico de fundo, galera, que é um leve toque assim de especiarias, mas não é aquele negócio de especiaria muito pro lado belga, tá? Eu não sei, mas eu honestamente acredito que seja inclusive uma característica aí que pode estar sendo trazida pela levedura da Levtech aqui, que é típica aqui do Brasil, uma levedura cervejeira aqui do Brasil. Então, cara, o projeto fantástico, vejo muito potencial nisso daqui, e isso levanta a bandeira do Brasil e até, cara, levaria isso aqui, o nome do Brasil pra fora. Tem característica tupiniquim aqui, eu tô muito feliz de tomar essa breja e ver que isso aqui é um projeto que realmente pode fazer a diferença no mercado nacional, quando a gente fala aí de uma futura e possível escola cervejeira brasileira daqui a muitos anos, né, galera? Mas assim, cara, a gente precisa disso, insumos nacionais, boas ideias e, acima de tudo, antes de se falar escola cervejeira, a gente precisa de boas cervejas com características típicas do Brasil, e essa cerveja apresenta isso. Tô muito feliz. Queimei a língua, tipo, quando falei que não tinha lúpulo aqui no Brasil, não ia rolar. Queimei a língua mais uma vez quando eu falei que tava rolando, mas não ia rolar uma breja só com lúpulos nacionais, a gente ia precisar de lúpulos gringos para amargor, e eu fico muito feliz com isso. Dá sim para se fazer uma cerveja só com lúpulos brasileiros e a cerveja fica sensacional. Saúde, galera. Away. Até a próxima. Feliz aqui.